Né, porque eu não lembro o que eu falar. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo! Menina, o horário da semana, né, mudou, que normalmente dia de terça-feira meus filhos já estão meu filho já estaria na escola, mas o horário mudou, mas não tem nenhum problema, só avisando se tiver mais barulho. A gente pode passar esse horário, essa reunião. Esse horário para o quê? Para outro horário, se for. Outro horário. Não, hoje dá certo. Hoje dá certo. Então, será que tem mais alguém? Não sei, acredito que não. Então, tá. Acredito que não, talvez seja nós as que mais precisa. Sem dúvida. Daí, você viu a proposição da Vanessa de parar com os estudos de quarta? Qual que é a tua opinião? Mulher, de quarta-feira, parava o quê? 2 semanas, é? 4 semanas. E a gente tá no dia de quarta-feira, eu acho... é porque pensando em mim eu não pararia, mas pensando no grupo, não sei. É isso. Ela não vai estar, mas a Simone vai estar e Sim. e você vai estar. Então, pois é, sim. Eu não entendi também o que a Vanessa propôs, talvez, não sei. É por conta das férias dela e porque não teve o do final do ano, né? Não teve no final do ano porque só tinha nós, né? Todo mundo parou, mas agora só para ela, né? Não é isso? Não sei. Estranho, ela nunca pediu isso antes, eu não sei. Também não sei. Não estou entendendo muito não também. Mas eu acho que já que vamos estar aí, que 3, 4? Bom, a Fátima também vai parar. Então, vai estar a Simone, mas eu, você, só. E Kézia? A Kézia participa, quarta? Participa, ela só não participa à noite, né, não? Ela participa de todos da manhã, ela participa. Bom, enfim. Isso, enfim, eu não sei, o meu voto... a tua opinião e vamos... Tá. Né, cada um. Eu não me importo, tipo, eu tava feliz da vida de não ter que ficar tocando o estudo de quarta, mas se precisar para não parar, a gente vai, né? Mas tu acha o quê? Que seria bom para ti também dar uma pausa, que aí não precisa ler? Quem lê é a Simone, né? Então, é verdade. Não pesa muito de quarta. Sim. Por mim, então não sei, foi pega de surpresa, acabei de acordar, bem dizer, então não consigo nem raciocinar o que é bom, o que não é. Deixa eu tomar um café, aí que as coisas melhoram. Senhora, então tá bom. Nós vamos fazer uma oração antes desse? Vamos. Eu posso fazer. Pai Celestial, estamos aqui reunidas para aprender um pouco mais sobre fé e reforçar a nossa fé.
Pedimos a presença dos amigos espirituais que têm simpatia conosco para nos orientarmos, pois estamos aqui disponível para o aprendizado e que tudo que aprender chegue ao nosso coração, chegue ao nosso espírito, que seja um aprendizado espiritual que possamos carregar conosco, né, para a eternidade. Que assim seja. Amém. Então tá. Então eu vou botar. Quando eu coloco ou compartilhar a tela, eu perco todos os controles aqui. Mas tudo bem, eu vou começar. O YouTube. Ai, Cris, a tua música que tu disse que renova a tua fé, ela é muito comprida. É 7 minutos. Que tal a gente utilizar ela no final? Pode ser, é muito né? Porque dá uma, como é que se diz? Uma limpeza, sei lá. Né? Mas aí eu tenho que achar aqui, então. Tá bom, mas aí a gente no instante vai achar. Não se preocupe, não. Não, mas é porque tem que para tocar no. Ah, sim. Eu posso procurar e já mandar pelo WhatsApp. Olha, meu filho, que aqui tá querendo ver também, participar. Oi, linda, tudo bom? Sim. Ai, que fofa. Oh, meu Deus, esses Tá, olhinhos. meu Deus, corra amarga. Os olhinhos de jabuticaba. Tá, filha, a mamãe vai dar a sua comidinha. Vamos. Deixa eu trocar aqui o fone. Dá pra mim ficar andando e dar comida. Dá pra escutar? Será? Será que eu não tô escutando, não? Tem que já agilizar isso aqui. Bom, eu já achei aqui o vídeo da música. Vou deixar engatilhado. Tá me escutando direito, Cris? Tô. Ótimo. Só quero Então tá, só vou tirar o pronto para tocar. Ok, tá pronto, então. Vamos à net. Tá gravando, está. Compartilhar a tela. Share. Aqui. Você sabe que isso é uma atriz, né? E que isso é um avatar, e você... É assim, você morreu! Game over. Quer tentar de novo? Não é mais ou menos assim? Então, você tá com rápido. Perdi meu brinquedo. Você era fictício. Não, peraí. Como assim fictício? Tem uma cena do livro, agora que eu esqueci se é Devastação do Invisível. Cris, não tô escutando. Tu tirou teu microfone, não foi? Ai, que vergonha. Abusou do direito de ser burra, né? Mas tudo bem. Já acorda, menina. Pronto, acordei. Ai, tomar um café, menina. Perdão, espiritualidade, amiga. Ai, meu pai eterno. Tá, vou lá.
E a casa foi construída onde é. Tá bom o volume? E aí a equipe espiritual vai atender aquele espírito que está naquele sítio. Tá. E diz, você precisa ir embora, você precisa sair daqui para se tratar. Mas volta um pouco, né? Se eu perdi esse começo. Entendeu? Uma questão de perspectiva. Vamos para o espírito. Aí ela vai dizer, isso aí que a gente vê o mal. Que vos parece mal? Nada mais é que por infantilidade, sabe? Ele vai crescer e você vai notar que não tem nada a ver. Até porque você não morreu. Né? Morreu? Não. Até o que você acha que sentiu, não sentiu de verdade. É sua imaginação. Porque você sabe que isso é Matrix, né? E que isso é um avatar. Gente, Cris, isso daí dá pra gente voltar um pouquinho, porque é tão interessante essa parte para minha compreensão, sabe? De que essas infantilidades da gente e tudo mais. Eu acho que né, não é. Mas o que você quer voltar? Não é só voltar um pouquinho para porque aqui eu tô lembrando ainda do coisa, né? Do que é a infantilidade, né? Daquele que tu falou bem direitinho, que ficou na minha cabeça, que quando uma criança machuca, né, o seu calcanhar, você vê com... é só uma coisa normal do aprendizado dela. Mas quando é o amiguinho, né, é diferente. E, né, foi isso. Aí eu acho que já dá para continuar, né? Exatamente. Quando você tem o mesmo nível de compreensão que o teu adversário, entre aspas, né, que o teu companheiro Sim. que fez bobagem e te machucou, você faz daquilo uma tragédia grega. Mas se você está olhando com olhos de adulto, né, um adulto espiritual, você vê que é tudo coisa de criança. Não é preciso tudo aquilo, né? Então, vou tocar a partir daqui, porque eu acho que você compreendeu super bem. Mas aí a gente até comentou que aí, né, se o amiguinho revida, né, o que levou, tipo, um soco dele, como você deu o exemplo. Aí, se ele revida, como foi aquele comentário? Ele acaba sendo mais culpado, porque ele faz para machucar, enquanto que o cara que machucou, o menino que caiu e machucou ele, não teve intenção, né? Sim, foi mais uma irresponsabilidade, né? Como é que era? Uma incompetência, né? Ele não conseguia andar sem cair, né? Sim, então, por não ter total domínio da coisa, foi lá e machucou. Mas o outro, com raiva, vai lá e vai bater de propósito, para machucar. Então, acaba se tornando mais culpado. Sim. Olha, mulher, eu tô aqui pensando, né? Porque é muita coisa que a gente faz. Maria, meu Porque daí Deus. você vê a importância do perdão, né? Que se você não perdoa, se torna pior do que o criminoso, vamos botar assim. Vamos botar num crime. Alguém aqui, né? Por que minha câmera não tá aparecendo? Tá aparecendo. Pra mim tá. Cometer um crime contra nós. Sim. Vamos botar um crime bem grave. Matou alguém que a gente ama. Essa pessoa que matou é, obviamente, muito ignorante de Deus, da vida, do bem. É uma pessoa cheia de dor, de coisas tristes no seu interior. Vai fazer isso. E a gente vai lá e quer matar ele também, quer linchar, ou quer que ele se exploda e vá para o inferno. A gente está se tornando igual a ele. Sim. E enquanto que o superior, olha, ok, matou o avatar do outro, né? Não vê como a gente tirou a vida do meu filho, da minha mãe, tirou a vida do meu marido, mas a gente não, é só um avatar, né? Que o teu filho, teu marido, a tua mãe continua, e que se passou por essa experiência era provavelmente do desígnio de Deus para o desenvolvimento, senão não tinha acontecido. Então,
Se a gente entra nessa de odiar mais, a gente é igualzinho ao agressor, também é cheio de fel. Menina, que coisa, hein? Agora eu acho que deu para recapitular, sim. Tá, vamos. Mas eu tô aqui, mas eu tô passada. É porque faz tanto sentido, que assim eu fico, meu Deus, sabe por que eu não analisei isso antes? Estou me perdendo aqui, sendo pior do que o incompetente por pura incompetência da minha compreensão. Só que assim, no Então, exemplo que ela dá da criança que cai e sim. machuca, é diferente de um bandido que vem e assalta e te mata, né? Sim, Aparentemente sim. existe mais maldade nesse cara. Mas será? Será que não é total ignorância mesmo de um espírito ainda muito infantil? Às vezes eu acho que esses crimes que não são planejados, mas assim, por exemplo, o cara vai assaltar. Aí tá tão nervoso no assalto, ou então tá, sei lá, drogado, descontrolado de emoção, aí que a vítima, né, vai reagir, aí então ele não sabe nem como se comportar, aí quando vê tá fazendo uma coisa pior do que ele imaginava fazer, né, do que ele se programou, que era só roubar e não matar. Isso. E aí, eu tô aqui lembrando que num dos vídeos da Joana aí, dessa psicóloga que ela trabalha, né? Ela falou que ela fez também trabalho para os presidiários. E aí, né, ela disse que o que é um mito, né, que a sociedade acredita que eles não sentem culpa, mas eles sentem uma culpa absurda, né, dos atos e tudo mais. E aí e assim, né? E é realmente isso, de que às vezes a gente quer fazer uma coisa e acaba fazendo a mais. Estou aqui me referindo também, por exemplo, uma pessoa que faz o que é bem típico, né? É de que assim, uma pessoa lhe faz uma raiva e você lhe faz uma raiva ou lhe coloca numa situação que você se sinta idiota, né? Que você for usado ou alguma coisa assim do tipo, que eu tô lembrando aqui de um caso. E aí você sente tanta raiva dessa pessoa que lhe fez de idiota, que aí você, né, nessa raiva, acaba querendo proporcionar mais raiva ainda, né, para outra pessoa que lhe causou. E aí, quando você vê, vai criando proporções que não afeta somente a essa outra pessoa, né? Porque tem pessoas próximas, mas daí é só porque eu me lembrei de uma coisa que cai muito bem, mas só que como eu não quero dar nomes, aí fica nisso. Mas é só para dizer que assim, até mesmo no ato da gente se vingar, né, do outro, gera ainda mais problemas. Não é só tipo assim, aí você se torna pior, mas assim, cria uma proporção de um pior bem maior. Porque quando você se vinga, você se utiliza de outros recursos também, de outras pessoas e tudo mais. Quando você vê, você está fazendo muito pior. Uhum. Então, parece que é assim, né? Quando você vai retrucar um mal, você está fazendo um mal ainda, tá cagando ainda mais em cima, né? E não, é de vez em quando? Não, é sempre. E isso não é de vez em quando, não é sempre, exatamente. Então, assim, é para realmente cortar dos nossos pensamentos e, né, das nossas ações qualquer tipo, né, de vingancinha, ou então até mesmo os pensamentos, porque tem gente que não faz, mas fica no pensamento, e o pensamento, né, é realidade. O pensamento é realidade, então é muito complicado. Minha filha, pensei numa batalha boa que a gente tem aí pela frente, né?
Mas vamos Agora, continuar agora. Tá. Vai, fala. aquela mulher que eu falei que eu descobri, aquela que deu o exemplo do vizinho que matou o gato, né? Ela, Sim, ela ajuda a gente a acabar com o pensamento, quanto mais com a ação, né? A gente até consegue segurar a ação, nós que estudamos, que temos sim. consciência disso, a gente até consegue, mas o pensamento é mais difícil. Mas aquela mulher ensina a parar, inclusive, com o pensamento, né? Que é você Como é que é? não fazer drama. Então, por exemplo, Sim. fulano é um imbecil, um idiota que me machucou, que me usou. Sim. Não presta. Aí você Aham. faz uma análise assim, é verdade que ele não presta? Aí você realmente reflete assim no teu coração se esse sentimento é uma verdade, que ele não presta. Aí vamos dizer que você está com tanta raiva, você diz, ele é verdade, ele não presta. A segunda pergunta Sim. que você tem que fazer é assim, você tem absoluta certeza que ele não presta para nada? Aí você para e analisa isso aí. Daí, se você tem um pouco de bom senso, você vai perceber que ele presta para alguma coisa, né? Não é totalmente imprestável só porque fez aquilo que te machucou. Aí ela manda você analisar. Tá, então você não sabe se é verdade, se ele presta ou não. Como você se sente quando você acha que ele não presta? Eu me sinto com raiva dele, eu quero distância dele, eu fico com ódio, eu fico assim, eu fico assado. Ok. E como você se sente se você, né, pensasse que ele presta, que esse pensamento de que ele é tudo de ruim não é verdade? Como que você se sente? E na maioria das vezes você vai se sentir melhor. Então ela vai te ensinando a encontrar um pensamento que te faça sentir melhor e quando você vê, aquela raiva dissolveu. O negócio é que eu acho que nisso a gente tá preocupada também, quando tá você falando aí, a gente ficou também preocupada de querer que o outro mude, sabe? Seria mais fácil, tipo, mais fácil perdoar se ele mudasse, se ele não fizesse mais isso. E, e aí, essa, eu acho que é Não essa é, nossa mania. mas não é. Não, eu tô dizendo. Mas não é isso Não, que ela não é. propõe. Não é. É você mudar o modo como você vê ele, não como ele é. Aí que tá o pulo do gato. Sim, sim. Mas esse é o nosso. Também aí entra outro defeito que nós temos, né? Que a gente vê a trave que está no outro, mas não vê o cisco que está na gente. Exatamente. E aí também, né, nesse lance de drama, vitimização, a gente quer que o outro mude, né? Ou então, ele não vai mudar, ele vai fazer. Se eu não fizer isso, ele vai fazer outros de besta, outros de idiota, sabe? É muito orgulho em cima, e aí é uma interpretação boa que tudo não é o outro, né? É só a gente. Isso é uma reforma íntima. Porque depois desses 4 passos que eu te falei, que você identifica o alívio que é não ter aquele pensamento de ódio, aí ela manda. Então, inverta a frase que você falou dele. Fulano não presta. Aí você Sim, inverte. Ele presta. Aí você vê como que aquela frase soa no teu coração. Aí você inverte de outra maneira. Eu não presto. Aí você, sabe, você faz esse tipo de sim. análise, vai invertendo as coisas que você fala. E esse que é assim de ficar estarrecida, Carol. As Sim. frases que Mulher tem que trazer essa palestra, ou esse negócio, esse eu estou tentando vídeo pra achar uma em gente. português dela para trazer, uma que seja bem boa para ficar Sim. didática. Aham, tá. Tô nisso aí, porque Hum, eu vi um caso dela conversando com um homossexual que tinha sim, raiva de quem tinha preconceito contra o homossexual. E no fim, sim, ele percebe que o preconceituoso era ele que ainda não se aceitava como homossexual. Por isso que sim, cada crítica ao homossexual o machucava tanto, porque apertava a ferida dele, né? É sim, linda de ver o processo dele se ver pela primeira sim, vez. E a gente sabe, o Espiritismo ensina, né, que o homossexual muitas vezes vem homossexual nesta vida para dissolver o preconceito de uma vida anterior, né? Então ali eu vi o Espiritismo em ação, ali o cara sim. vendo o drama dele, lágrimas brotando, é lindo, só que aquele tá todo em inglês e não sei,
Gente, eu tô aqui eu tô me sentindo aqui super expert agora, porque eu fiz essa análise sozinha comigo e assim, enquanto estava acontecendo, por exemplo, né, Morena, casada com gringo, em Fortaleza, no tempo. Eu acho que a gente tinha pouco tempo de casado, tinha 2, e eu morena, cabelo enrolado. E era no tempo onde a prostituição estava muito gritante, e lá em Fortaleza e tudo. E ainda mais os gringos indo muito para lá. E aí eu ficava evitando certos lugares, sabe? Aí eu fiquei, gente, mas por que eu tô evitando? Porque eu tenho medo que os outros pensem que eu sou puta? E aí eu fiquei, ai, gente, Carolina, para com isso, vamos se jogar, bem, não tô nem aí. Mas era eu perceber, né, que esse era o meu medo dos outros acharem isso. Mas aí, mulher, dura pouco tempo, porque eu não dou muito, o meu orgulho não dá muito cartaz para o que os outros pensam. Uhum. E daí, fala. pegando um gancho com Joana de Ângeles, que nos diz que aquilo que incomoda no outro é o que a gente sente incômodo que está na gente, nunca ficou tão claro para mim quanto com essa mulher, como o caso do homossexual, que, né, o pai não aceitava direito, fazia piadinha, e disse que aquilo magoava profundamente o coração dele, né? Aí a mulher pede, ela é muito engraçada, fala aí o que teu pai fala, daí ele conta, daí ela dá risada. Aí ele ri também, sabe? É uma desconstrução do ego, né? Tirar aquela dor, aquele drama, uma coisa que é normal, né? E daí eu percebi assim que quando a gente acusa alguém de alguma coisa, fulano ai, agora eu não sei pensar em nada. O fulano é leviano, ele não tem consideração. Olha, que se você fizer essa análise, você vai chegar, eu sou leviana, eu não tenho consideração, eu falo o que vem na cabeça. E aí eu percebi assim que tudo quando eu tô alterada e eu tô pensando mal de alguém, é tudo meu, é tudo meu. Tudo. Agora, quando eu vejo alguém falando mal de alguém, eu penso, nossa, essa pessoa se sente assim, sabe? É transformador. Sim, não é esse negócio mesmo que a gente... Essa é a autodescoberta, né? Quando a gente... E aí a gente fica... Por isso, nessas reflexões também eu fiquei, gente, o silêncio é uma dádiva, porque você não fala de si. Quando você está em silêncio, né? Exato. Eu vi acontecer com uma menina aí do nosso convívio, né, que me falou coisas de outra pessoa e eu pensei, nossa, então ela é assim, sabe? Eu olhei para essa pessoa que estava falando do outro como, nossa, aquilo que ela estava acusando o outro é dela e eu não sabia. Então é transformador esse trabalho e constrói o ego e ajuda muito. Eu estou procurando, eu vou trazer para o grupo quando eu achar um exemplo bem bacana. O melhor que eu já vi foi o do homossexual. Sou até capaz de pegar e fazer legenda em português, porque é lindo demais. Eu chorei litros assistindo a transformação do cara homossexual. Oi, Kézia, bem-vinda. Oi, meninas. Tá rendendo, hein? Eu entrei faz 4 minutinhos. Mulher, e se eu te disser que a gente nem começou ainda, só nesse falatório? Olha, então melhor ainda. Não a gente fala e te bota pra fora o que tá preso. Vamos só botar a Kézia no fio da meada, né? É porque a gente parou semana passada com a Anete falando do exemplo do bebê que mal sabe andar, caiu, tropeçou, bateu com a cabeça na canela do tropeçou a canela da pessoa que estava sentada. Né? Não, mas a pessoa que estava sentada era outra criança, né? Ou não, era um adulto. Primeiro era um adulto, Aí o adulto olha, não foi nada, acha até bonitinho, né? Tá morrendo de dor na canela, mas, né? Vai fazer o quê com o bebê? Vai, né? O bebê é fofo, é lindo, pega no colo e tudo bem e tal. Mas se é uma outra criança, a criança fica brava. Se é um adulto, né? Se a criança machucou outra criança, a criança vai lá e revida. Dá um soco de volta. Dá um soco de volta. E não adianta você dizer, mas você não pode bater. Mas ele bateu primeiro, mas foi sem querer. Não adianta, a criança não entende.
Então é assim, vamos colocar o adulto como os espíritos superiores, Jesus e os espíritos superiores, e nós estamos no mesmo nível da criança, né? Então, quando alguém vem e faz um crime contra nós, ou uma ofensa contra nós, a gente quer sair pra porrada, quer se vingar, porque estamos no mesmo nível de compreensão de uma criança. Enquanto que eles olham para nós e vê tanto o agressor quanto o cara que quer se vingar como profundamente infantil, né? Só que a pessoa que quer se vingar é pior do que o agressor, que fez por uma total ignorância e incompetência de si mesmo, né? A vingança é sempre pior. Por isso que o perdão é tão importante. Então era disso que falávamos. Mas eu vou voltar com a Nete, a não ser que você queira falar alguma coisa, Kézia. Não, só queria, queria contar que nós tivemos visita do padre, que tem padre aqui na empresa que eu trabalho. Legal. Ele é contratado para vir ficar. Acho que ele vem uma vez por semana e fica meio período. Ele fica andando, conversando com todo mundo, dizendo que tá tudo bem. Achei interessante. Nós estávamos conversando com ele na sala de café. Que legal. Luterano, né? É da luterana, não tem confessão, né? Não tem assim. Mas claro, se precisa conversar com ele, tem algum assunto, tem uma opinião, um conselho, um suporte, ele está disponível. Todas as vezes que eu conversei com o padre luterano, eu gostei, assim, da vibe deles. Ele falou palavrão, meu, ué? Acho que é mais leve, assim, mais perto da gente, né? É mais gente como a gente, assim. Então tá, tô na escuta. Beijo. Morreu. Game over. Quer tentar de novo? Não é mais ou menos assim? Então, você tá com raiva de quê? Perdi meu brinquedo. Mas ele era fictício. Não, peraí. Mas como assim fictício? Tem uma cena do livro, agora que eu esqueci se é Devassão do Invisível ou da Mediunidade, da Ivone Pereira. Então, tem uma cena em que a equipe vai atender uma família, né, que tem um caso de obsessão, e eles vão visitar essa casa para tratar, e aí eles descobrem que um espírito é responsável por aquela perturbação. Só que quando eles olham, no lugar onde está a casa, tem uma outra casa, um sítio. E que um espírito mora nesse sítio. E a casa foi construída onde era esse sítio. Tá? E aí a equipe espiritual vai atender aquele espírito que está naquele sítio e diz assim, você precisa ir embora, você precisa sair daqui para se tratar, etc. Não, mas você não pode deixar meu sítio, não pode deixar meus animais, minhas galinhas, minhas coisas. Não, mas você precisa. E eles tentam convencer ele a sair, e nisso, um espírito que era da equipe, tá, chega assim, eu gostei desse sítio, bacana, quer vender? Aí eu digo, aproveita, vende o sítio, você vai se tratar e fica alguém tomando conta. Olha só, resolve os seus problemas. É uma boa ideia? Aí tá bom. Aí o cara dá para ele o dinheiro, ele pega o dinheiro pelo bolso e vai com a equipe para a colônia espiritual ser tratado. E a dona Ivone fica passada. Ela fica assim, chega para o Charles. Mas, Charles, isso foi uma fraude? Esse dinheiro é falso? Tem razão. O dinheiro é falso. Sim, mas a vaca é falsa, a galinha é falsa, o sítio é falso. Não sei se existe, minha querida. Deu para entender? É uma questão de ponto de vista. Eles estão dando dinheiro imaginário. Gente passada. Ele tem ali. Peraí, cara, deixa eu diminuir, fala. Não, depois tu aumenta, que aí aqui tá um barulhinho, então é melhor aumentar aí depois, por favor. Tô passada que esse também é um medo que eu tenho, de que quando ia, né, partir tá tão voltada nos meus pensamentos de estar criando várias coisas, sabe? Vários monstros. E assim, né? E aqui a gente cria, mas é uma coisa mais limitada, né? Por conta da matéria. Mas eu não sei se vocês têm esse medo também. Pois é, eu tô cristalizada ainda na tua frase que aqui é mais limitado por causa da matéria.
É mais limitado, assim, no Que o sentido... quê? Pera, ainda que cortou. Não escutei. É quando você diz que é limitado porque nós estamos na matéria. Talvez seja um pouco mais limitado, porque demora mais para você manifestar, né? Mas o conjunto de... Então, e É, também, por exemplo, os nossos olhos só vê aquilo que realmente está na matéria. Eu estou dizendo assim, eu não estou falando de médium ou uma pessoa esquizofrênica ou tudo mais, mas uma pessoa que cria tanta coisa na cabeça dela, é assim, que vê, né, nas coisas aqui. Por exemplo, fulano está falando mal de mim, sem a pessoa tá. Mas ela está imaginando, está espalhando o meu segredo, alguma coisa assim. É uma coisa limitada que você tem o contato de perguntar, tem uma troca. Tem uma troca, assim, que dá para ver. Gente, isso é real ou não? Só basta você ter um pouquinho mais de raciocínio. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, porque no plano espiritual, tudo que a gente imagina, né, é verdade. Está ali na nossa frente. E aqui não. Nem tudo que a gente imagina está na nossa frente. Está no nosso convívio. A gente consegue identificar. Isso é coisa da minha cabeça, sabe? Por conta da matéria, que a gente tem esse privilégio, assim, né, entre aspas, de identificar. Tá entendendo o que eu quero dizer? Ou estou muito abstrato? eu não sei. Quando você fala isso, alguma coisa em mim não concorda, mas eu não sei por quê. Não concordo. Mas não Não, precisa concordar, não. Mas não eu acho precisa assim, concordar, não, Cris. eu acho que tudo que a gente pensa de uma forma ou de outra está manifestado na nossa vida, na nossa realidade. Tudo que tá... Tá, não, disso daí eu entendo também dessa forma, que tá manifestado, mas só que tem a limitação por exemplo, esse cara aí criou todo o sítio, né? Todo o desejo dele, quero o meu sítiozinho, vou ficar aqui e tal. Tudo que ele vê, né, tá ali, ele tá vivenciando. Não tem muitas interferências, E você né? acha que Mas a matéria não é assim? na matéria mas tem limitações, Por sabe? isso. Não é, não. É isso que eu estou tentando aqui trazer, estou tentando aqui lembrar de algum exemplo de como é que eu posso retratar isso. Por exemplo, tá uma pessoa que matou, né? Deixa eu ver se eu consigo começar de trás para frente. Muitas pessoas, sei lá, um assassino da guerra que matou, ou então da guerra não, sei lá, um coronel aí que matou muita gente e acabou morrendo. Pronto. Vai no plano espiritual, esses que ele matou, né, tem acesso a ele, e fora ainda os dramas dele. Lucas, o vovô chegou, coloca o Pipo e o Rasca. Ai, mulher, pera, tá, deixa eu só agilizar o meu filho para ele sair. Vai ali. O sapato e rasca o Pipo. E então, né, aí os fantasmas que ele, porque né, uma pessoa que mata, comete tudo, pode ser que vamos imaginar aí um que tenha muitos, como é que fala, que tem culpa, né, sentimento de culpa e tudo, tem os fantasmas que ele mesmo criou, matei por conta de ciúmes ou de inveja, porque estavam tramando contra mim. Tudo isso, né, vira realidade de monstros, né, no plano espiritual. E aqui, e aí tudo, né, vem até ele. Aqui é uma limitação, porque fica, né, na cabeça dele, mas se ele tiver um pouquinho de raciocínio, sabe, uma pequena lucidez de compreender, que aqui tem limitações, eu não sei explicar, não estou conseguindo, o momento não está propiciando, e eu não estou lembrando aqui. Mas vamos continuar. Eu não sei, eu acho que é exatamente igual. Se a pessoa já cometeu o crime aqui, o que o levou, né? Que fantasmas já não habitavam?
E eu só acho Sim, que talvez seja um pouco mais lento, por exemplo, que o mecanismo, né? Tá na Bíblia, tá em todo o espiritualismo, na lei da atração, o que você atrai, o que você pensa, o que sim. você Uhum. consegue, mas não imediatamente, graças a Deus, porque cada vez que a gente imagina uma tragédia, imagine se acontecesse, né? Pá, né? Pensou, Sim. aconteceu, né? Graças a Deus, não, é o pensamento Pronto, Cris. Isso, pronto. que é mais lento, É, é né? isso, pronto, essa é a palavra. É mais lento de chegar. E nessa lentidão você pode ter momentos de lucidez, Isso, você tem tempo sabe? para corrigir, exatamente. Isso, Né? isso. Para você É dessa manifestar uma forma. coisa boa, você tem que pensar aquilo todo dia, bastante, 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 você começa a atrair. Sim, É um mecanismo de é, defesa, porque se fosse para o mal, né, a gente estava ferrado. Porque a gente pensa sim. coisa ruim toda hora. E na espiritualidade é difícil sair desse ciclo porque você pensa é realidade, é a sua realidade, e aí é essa sua realidade que você criou, interferido até mesmo na sua lucidez, né? E fica difícil sair desse ciclo, né? E acreditar que tem possibilidades de sair é difícil também. Então, esse é um dos nossos privilégios de estar encarnada, né? Mas vem com os não privilégios, que a gente fica cego, Sim, surdo, sim. esquece. Então, tá tudo na É, balança. No fim, é igual para todo mundo. sim, Eu sim. acho. É, mas não é. Para mim, na minha cabeça. Eu não vejo Porque, nenhuma condição que está na matéria melhor do que está no espírito. não, que tá você tá no espírito é uma coisa, mas você tá no seu estado perturbado, para nós espíritos imperfeitos, que temos ainda muitas perturbações, você está como espírito com as suas perturbações palpável, é, como é que se diz, é uma grande vantagem estar encarnado. E a gente compreende a importância, eu pelo menos consigo compreender a importância por esse ponto de vista, de estar encarnado. Um dos pontos positivos. A importância de se estar encarnado, aliás. É isso, de que a gente estando muito perturbado, né, com todas as coisas, com muitas matanças, muitas guerras que vivemos e tudo mais, muitos traumas que causamos e cometemos e temos, ficar no plano espiritual pode ser um tormento muito maior do que estar encarnado, né? Porque esses tormentos ficam na sua cabeça, mas aqui a gente tem um pouco de alívio, e na espiritualidade temos muitos tormentos, não temos alívio. Essa é a diferença que vejo. Mas aí eu acho que estou saindo aqui muito da net, né? Vamos voltar para ela. Vamos. Eu tô entendendo? Só que você tem que lembrar que no mundo espiritual, o que você é imaginário fica real. Porque a realidade é o que você pensa. E até esse aqui também é assim. Então, o que vos parece um mal, nada mais é que ignorância do bem. Você olha e parece mal. Agora vamos lá, tudo bem. Mas estou achando difícil assim mesmo. Ok, então vamos mudar a perspectiva. Deus é justo? É. Além de bom, ele é justo. Beleza. O que é justiça, né? Vamos imaginar. Eu contrato você para fazer um serviço e prometo um salário. Aí chega no final, eu não pago o que eu prometi. Isso é justo? Eu não tinha combinado? Você não espera isso? Então, qual a coisa justa? Eu te dar o que a gente combinou. Correto? Eu não sou obrigada a dar mais. A gente não combinou isso. Mas o combinado, então, justiça é quando você tem o que merece. Merece. Tá? Então, se as coisas são justas, todo mundo tem o que merece, certo? Deus é justo? Todo mundo tem o que merece? Todo mundo? Não tem um que ele goste mais, não, tem? Povo escolhido, aqueles troços assim, não. Então é tudo igual. Não tem preferência? Então Deus é justo
Se Deus é justo, todo mundo, sem nenhuma única exceção, tem o que merece? Nossa sociedade é justa? Claro que não. Ninguém tem o que merece, é óbvio. Tem uma coisa errada aí, não tem? Você não disse que todo mundo tem o que merece? Olha a pergunta, nossa sociedade é justa? Não. Por quê? Porque você não tem o que merece, certo? Você não tem o que merece, logo, Deus não existe. Ou não é justo. Porque ele prefere os judeus. Não? É outro povo? Os polinésios? Não. Então você tem ou não tem o que merece? Você tem ou não tem o que merece? Mas a sociedade não é justa. Vamos lá. O problema, como eu noto sempre, é semântico, né? É a questão de definição. O que é a sociedade? A sociedade não é a soma dos indivíduos? De todos os indivíduos? Então, peraí, se a sociedade é a soma de todos os indivíduos e Deus é justo com todo mundo tem o que merece. Logo, nossa sociedade é o quê? Justa. Você tem exatamente o que merece. Não, não está só no mar. Tudo bem. Vocês vão ter que decidir. Vocês podem decidir que são ateus e acabou. Não tem justiça nenhuma, isso é uma ficção. O materialismo, se você falar com o Richard Dawkins, ele vai explicar que isso é tudo ficção. Tem dar justiça, é tudo azar. Você deu um azar na loteria e se deu um mal, é deprimido. Se desse sorte na loteria genética, você era uma pessoa ótima. Entendeu? E você tem que viver com a mão que você tirou do destino. E não há nada que você possa fazer a respeito. É isso? Então, a vida não é justa. Você tem que aceitar isso. Alguns vão se dar mal, outros vão se dar bem. E você tem que ficar feliz com a sorte que você ganhou. Não precisa ficar preocupando com os outros, não tem nada que você possa fazer. Entendeu? Você gosta de ficar caridade é coisa de bobão. Vocês estão entendendo ou não? Muito bem. Então, nossa sociedade é justa ou não é justa? Todo mundo tem o que merece. Beleza. Nossas relações sociais são justas? Agora eu vou explicar essa situação que vocês estão vendo, é por isso que matam os filósofos. Porque ele pega um negócio aceitável, vida normal, torna estranho, você vai ficando assim, é melhor matar esse cara, é muito perigoso. É? Então, as suas relações sociais são justas ou não? Homens batem mulheres? Homens batem mulheres? Mulheres batem crianças? Empregadores abusam do empregado? Existem raças que tiranizam outras? Nossas relações sociais são justas? Não. Peraí, tem uma coisa errada aí. Não, está perfeitamente certo. Nossas relações sociais não são justas. Mas a soma de todas as relações sociais que formam a sociedade é perfeitamente justa. Porque cada um tem o que merece. Vamos lá, mas o que eu estou merecendo? É simples. Vamos analisar a justiça, tá? As pessoas têm um equívoco em relação à justiça. Justiça é a palavra que vem depois de merecimento. O que define a justiça ou não de alguma coisa é o mérito. Tá? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui flautas. Qual a maneira mais justa de eu distribuir essas flautas? Pode ser sorteio, pode ser o primeiro chegar, pode ser entendeu? Tem várias possibilidades. Tá? Porém, eu tenho algumas flautas que são melhores do que outras flautas. Eu tenho um monte de flauta, mas algumas são muito melhores do que as outras. Aí eu pergunto para vocês, né? Quem vocês acham que deve receber as melhores flautas? O melhor flautista. Essa é a maneira justa. Então, o melhor flautista deve receber a melhor flauta. Certo? Concordo com isso, né? Tá certo. Por quê? Por que o melhor flautista deve receber a melhor flauta? Isso é consequência. Tá? Então, se ele receber a melhor flauta, tocar bem.
Mas isso não acontecia antes. Então, isso não faz parte do mérito. Isso é o que vai acontecer depois. E você espera. Talvez ele não toque, ele morra e não toque nada. Talvez ele toque só para ele, você não vai se aproveitar. Então, isso aí é imaginação. Eu quero saber por que o melhor flautista deve receber a melhor flauta e essa é a maneira certa de dividir as coisas. Não. Saber usar é consequência. Você só pensa nisso depois de eu apresentar a flauta. Então, quando eu olho para a flauta, eu já sei, tá, o valor. O que é que define o mérito? Não é o receptor, é a coisa. Então, sabe por que o melhor flautista deve receber a melhor flauta? Porque é para isso que as flautas servem. As flautas servem para ser tocadas, não é isso? Então, é a coisa que define o merecimento. Então, se a flauta serve para ser tocada, logo, em consequência, quem toca bem deve ficar da melhor flauta. Então, é o objeto que define o mérito e não o merecedor. O merecedor que está tendo a recompensa. Foi? Entenderam isso? Isso é Aristóteles. Então, Eu não entendi, vocês entenderam? Não entendi a diferença. Para mim, a flauta melhor vai para o melhor flautista porque ele vai fazer melhor uso daquela coisa, tem condição de tirar todo o proveito daquele instrumento. Mas ela falou que não é isso, mas depois fala a mesma coisa. Não entendi. Não, aí ela falou porque não é mérito dele, porque ele pode, mesmo ele sabendo tocar, né, muito bem, ele pode tocar só para ele, ou sabe, não é que o melhor, pelo menos assim, eu entendi, mas não entendi, entendeu? Então, vou só compartilhar. Não entendi também. Eu só tô entendendo porque vocês estão relatando, porque para mim tá vindo com chiado e tá falhando. Às vezes fica assim em silêncio, depois volta. Chiado? Para você Sim. também, Carol? Só de vez em quando que corta, fica atrasado, mas dá para entender. Eu tô recebendo mensagem toda hora que a minha internet tá ruim, aparece na tela, né? Mas não tem mal. Não tem problema. Mas não tem problema não. Mas vamos voltar, já que a gente não entendeu. Mas não adianta, não é questão de voltar, é questão de entender por nós, porque ela fala assim, por que que a melhor flauta vai para o melhor flautista? Aí se eu estivesse respondendo a ela, eu diria, porque o flautista tem condição de extrair daquela flauta tudo que ela pode dar de qualidade. Sim. Daí ela vai dizer, eu ia dizer que é porque ele teve condições financeiras melhores para comprar uma flauta melhor. Ou então ele tem, como é que se diz, um conhecimento, a mesma coisa da Cris, um conhecimento maior. Mas aí ela fala também que aí ele teve, ele fez por merecer disso, de ter o conhecimento. Mas só que aí quem decide para onde vai é o objeto, não é o merecedor. Pois é, isso para mim não faz. Pois é, então eu não entendi. Tem que escutar de novo para entender. Vou escutar. Ou então na frente. Não? Ou então na frente. Vamos mais um pouquinho, daí se não der a gente volta? Tá. Vamos pegar outra coisa para distribuir. Eu tenho aqui um saco cheio de sofrimento. Quem vocês acham que deve receber o melhor sofrimento? Qual a maneira justa de eu dividir esse sofrimento terrível? Quem vocês acham que merece o melhor? Bom, não sei. Para eu saber, eu tenho que saber primeiro para que serve o sofrimento. Sabendo para que serve o sofrimento, aí eu vou saber quem merece mais. Para que serve o sofrimento? Tá, então o pulo do gato é esse. Ui, nossa. Fala. Tem aí o pulo do gato, fala. Credo. É que ela substitui a flauta agora, né? A flauta, vamos recapitular. Ela falou que a flauta, quem decide é o objeto. Aí, pela flauta dá para saber o valor, né? Ela falou isso. Não, pelo objeto flauta... você sabe para que ele serve e daí você sabe quem que vai receber. Então, o pulo do gato... Isso, mas ela falou também.
é o objeto Aham, que determina, porque é para que ele serve, daí ele vai para aquele que mais tem necessidade ou melhor uso daquela finalidade daquele objeto. É isso. isso. É, e né, ela, né, deu um valor também. Isso, aí o sofrimento, Para aí quem que vai o sofrimento? Para aquele que não precisa dele ou para quem vai tirar bom proveito? Por sim, isso que o sofrimento, o sofrimento maior, o mais poderoso sofrimento, vai para aquele que mais tem necessidade de aprender com o sofrimento, que mais vai tirar proveito. proveito. Isso, vai tirar proveito. Menina, até e a gente achando, né? Não, ainda bem que até agora não sofri nada, ou sofri pouca coisa, né? É porque a gente ainda não tem capacidade de sofrer muito. Pois é, esse é um capítulo. Ontem eu estava lendo para minha mãe um romance Ah, espírita e dizia ali, sim, né, a pessoa que estava sendo assim, estava com mediunidade na família, vai procurar um centro espírita, e daí a pessoa lá do centro espírita está dizendo, né, que. Ai, agora me perdi. Assim, por que que eu vejo pessoas ruins, mas que são ruins desde pequenininho, cresce, vira homem de poder, é ruim, ruim, ruim e não sofre nada na vida? sim, isso daí é uma boa pergunta, porque todo mundo faz. Aí a pessoa espírita diz assim: por que Deus aguarda o momento para trazer a colheita, né? A pessoa está plantando, está plantando, está plantando. Sim, Se a pessoa não tem condição de tirar proveito da colheita do que plantou, essa colheita vem só na hora certa, na hora de colher mesmo, quando a pessoa tem condição de tirar proveito daquilo, senão Deus não é sádico de ficar mandando sofrimento para quem não vai entender nada e não só vai piorar, porque o sofrimento endurece as pessoas, né? Então, sim. quando não é bem aproveitado, a pessoa sai pior de uma experiência de sofrimento. É, exatamente. Só Em chega vez de aproximar, em é, vez de aproximar, né? é. É, Ainda assim, afasta. a pessoa, quando chegou para você, pare e pense, está na hora, você tem condição de tirar proveito daquilo, senão não tinha chego. Mas ainda assim, você pode optar por falhar, né? Pode optar por Sim. falhar e piorar com aquilo ali. Mas você tinha condição de passar, porque senão não tinha vindo para você. Deus aguarda o momento certo. Por isso, quando você vê uma Ah, vida cor-de-rosa, né? É sim. porque a pessoa é maravilhosa e não ia tirar proveito do saco de sofrimento, ou porque ela é tão ruim que não estava nem em condição de passar ainda pelo sofrimento do passado, as consequências de um passado delitoso. Sim. E aí isso traz o quê? A reflexão de referência de sofrimento, né? Gente, eu fico aqui pensando, porque a gente faz muito drama, né? E a gente tá fazendo uns drama em coisas pequenas, mulher, né? Ainda tá. Não, tô aqui só imaginando aqui, meu Deus, que essa colheita não demore. Mas é assim, né? Bola para frente. O passado não dá para mudar, mas dá para a gente, né? Plantar as colheitas do amanhã. Então, né? Vamos aí preparar esse terreno aí para ficar bem, bem bonzinho, para só dar frutos, Por bons outro frutos. lado, e isso era uma celeuma constante com Renata, a gente debateu isso tanto, tanto, tanto ao longo dos anos, ela é mais da opinião que expiação não espera, não. Que expiação fez, levou, já em seguida, logo depois, tendo condição, não tendo condição, porque a expiação é o que te freia e vai te preparando para a reparação, né? Então, segundo ela, a expiação vem logo. E até hoje eu não sei a resposta disso. Mas aí eu sei, bem, tudo é relativo. Tudo é relativo. Não tem esse negócio de a única regra é o amor e as leis de Deus, né? Então, e essas variações aí somos iguais, porém individuais. Ou individuais, é? É. Então, não tem como ser a. E aí, sendo justo,
eu acho que, assim, em alguns casos, que... Gente, porque aí, ó, olha aqui o raciocínio. Como é que Deus vai colocar para a gente pagar na mesma moeda o que a gente fez? Mas se aquilo ali não freia, dependendo do estado evolutivo da gente, né? Não for para frear, não for para diminuir ou impedir, né? Tem gente que não tá nem aí ainda, não tá acordado para essas coisas. Aí qual é o objetivo da gente jogar uma coisa para o outro aprender? Deus não faz que nem a gente que joga pérolas, né? Ou joga sementes em terras inférteis. Deus sabe das coisas, então eu acho que é muito relativo. Para mim, algumas situações eu vejo que acontece tipo assim, a justiça de Deus vem na hora, muitas coisas, aliás, vem na hora. Então acho que é relativo só. No Dá para livro dizer que em todos espírita, os casos. eu li para minha mãe, quanto mais atrasada a criatura, quanto mais primitiva, mais a consequência demora a vir. E para as pessoas já mais em desenvolvimento, já começa a ser mais imediato, porque o processo está acelerado, né? E ela tem condição de Eita, meu filho. coisas. Agora, vamos pensar num Hitler. Não dá para conceber o Hitler, depois que desencarnou, na próxima vida na Terra, ele nascer com saúde perfeita, para pais amorosos, numa situação econômica maravilhosa. Não tem como, ou tem? Eu acho que agora vamos fazer que nem essa mulher que sugeriu para, né, esse ódio que a gente tem do Hitler. Mas assim, será que ele não foi só uma pessoa que, com toda essa inteligência e tudo mais, estava num foco, estava desfocado, que toda a energia dele e tudo mais só precisava de um foco, e que naquelas circunstâncias e segundo as tendências deles levou ele a ser o que é, ou então às vezes também as coisas tomam proporções além do que a gente imagina, né? Que tem também esse fato. Então, se ele, né, nascer numa família com muito amor, com bons exemplos, ser bem criado, e isso tudo favorecer ele fazer coisas grandiosas, né? Porque assim, né, os que a gente, o que a ciência ou que a cultura, a história considera deuses, eram Hitlers em outros países, em outros planetas, né? Então, o que eu quero dizer é que assim, que tudo tem, o ambiente ajuda muito. E se ele só tivesse precisando disso, de ter um ambiente para fazer coisas grandiosas e maravilhosas, eu acho que Deus, sim, colocaria ele num lugar disso, porque um bem, né, apaga muitos maus. Então, assim, eu olhando como uma mãe, entendeu? O olhar de mãe. Mas isso se o Hitler tiver compreendido o que fez, tiver arrependido, suponho eu. Mas e se ele tiver vontade de fazer tudo de novo? Se nada mudou no coração dele? Aí só Deus para saber, né? Exato. Mas eu estou te perguntando, ele não Sim, mudou nada, desencarnou, já está fazendo lá no plano espiritual, separando os mais escuros do mais clarinho, não mudou nada. Aí vai reencarnar numa coisa boa. Uma situação boa, toda favorável? Não, aí a gente, né, essa resposta aí não tem, mas segundo, né, os capelinos, né, as histórias deles, eu vejo os capelinos, né, como um Hitler. Pois é. E aí é que tá, né? Vieram para a Terra. Pois é, não é numa coisa para fazer coisas boas, né? Num lugar... E aí é engraçado. E aí é engraçado, né? Porque
Esse é o lance. Tem aí um pulo do gato que você, né, para aquele planeta, você não dá porque você está fazendo muita coisa errada. Aí vamos ele colocar num outro, que lá as coisas mais puxadas, você fica mais. Acaba, né, tendo que voltar mais, utilizar mais da sua inteligência para criar coisas que ainda não existem. Parece que assim, o seu foco, né, sai da maldade, assim, né, de querer dominar o mundo, para começar, gente, aqui não tem fogo, vamos fazer fogo, pelo amor de Deus. Sabe? Parece que a atenção, a preocupação. Por isso que o trabalho é bom, porque tira muito da gente e tá impedindo a gente de fazer muitas coisas aí, né? E isso agora me lembrou que a minha mãe, que é professora do estado, que ensina, né, isso ela ensinava à tarde às crianças e adolescentes. E ela estava tão desanimada como vários outros professores que aí, né, ela começou a ficar relapsa, né? E aí, minha filha, veio o mentor dela, olha, se você vai ser, vai vir na sua conta, tipo assim, né? Vai vir na sua conta o que os seus alunos estão fazendo, porque eles deveriam estar na sala de aula com você e você sabe o que eles estão fazendo agora, enquanto você está em casa? Você sabe quais são as consequências disso para a vida deles? Então, tudo isso vai estar na sua conta. Minha filha, minha mãe pegou, ó, no instante, se arribou para ir para a escola. Então, eu me perdi. Eu me perdi. Então, assim, a importância do trabalho, né? E ainda mais quando você trabalha com outras pessoas, você está impedindo, né, dos outros também, tá? Pois Você é, está se ocupando. vamos Sim. pegar um exemplo desse. Fugiu. Perdão a espiritualidade, mas eu acho que essa discussão está tão interessante. Vamos pensar Sim. assim num político do Brasil qualquer, um bem corrupto, não vamos dar nomes. Aquele Sim. casca pesada mesmo que prejudicou, que tirou merenda de escola. Esse cara, né? Desencarna, não vai ter condição energética de reencarnar na Terra mais. Então, ele tinha muita ganância, tinha muita inteligência, porque chegou no poder, sabe Sim. manipular as pessoas, sabe muita coisa, tem um poder intelectual, mas é egoísta, que é o dinheiro, que é o poder e tal. Vai lá para um planeta primitivo, reencarna do jeitinho que é, ambicioso, inteligente, com capacidade de trabalho, mas só pensa em si. Só que daí ele chega lá num lugar super rústico, que não tem nada, né? Que se ele não tiver Sim. a mão do vizinho para dar uma força, ele não consegue fazer nada. Então, ele vai com toda a inteligência dele, com as coisas que ele sabe amar, bem-estar, mas vai aprender que tem que compartilhar, porque o outro lá precisa matar os animais selvagens enquanto ele dorme, coisa assim, precisa da cooperação um do outro, né? Então vai dissolvendo o egoísmo dele através do trabalho e da necessidade. Então é um mecanismo perfeito. E ele, que é tão orgulhoso e tem tanta necessidade de estar no poder, ali naturalmente ele estará no poder, só que ele vai ver todas as agruras que vêm com isso, e a necessidade, né, de uma vida em sociedade. Não sei, imagino que seja assim o mecanismo. Mas eu acho, voltando ao caso do Hitler, vamos supor Sim. que ele tenha desencarnado e lá no plano espiritual viu o que fez, barbaridade, arrependeu completamente. Eu concordo que se uma mãe é capaz de imaginar, né, poxa, ele tem tanto valor, ele só estava perdido, ele agora vai nascer numa família amorosa, com tudo de bom, porque ele vai dar certo, ele não vai cometer o mesmo erro. Então, pode ser que o Hitler tenha renascido numa situação boa, mas se o Hitler continua com as mesmas ideias, não aprendeu nada, aí vem uma vida completamente diferente, onde ele vai provar da discriminação, da dor. E nesse caso aí pode ser que, assim, né, já que a gente está imaginando tudo, pode ser que até nessa vida, né, que ele nasceu numa família boa e tudo, mas se ele não, mesmo assim, né, continuar no mal, aí eu acho que pode ser que a mão suave da colheita, né,
pode vir nessa mesma encarnação, aí, já que ele não fez proveito dessa oportunidade de ir pelo amor, aí acredito que sim, que né, devem... Porque a gente já viu que assim, a espiritualidade, claro que tem os planos, né, para cada indivíduo e tal, mas a gente já viu que não é uma coisa... tem as coisas certas, mas tem muitas mudanças na trajetória, porque né, depende das escolhas que o outro faz. E a gente vê que, pelo menos assim, a imagem que eu já estou conseguindo ver é que nada é estático, né? Tudo é renovado, tudo vai mudando de acordo com as nossas escolhas. Então, aí eu fico pensando, né? Aí por isso que eu estou pensando assim, né? Que pode ser, sei lá, dessa vida aqui mesmo, com tudo direitinho, tudo proporcional para ser uma pessoa boa, não conseguiu ainda ser, porque as más tendências estão aí gritando. Aí vem, né? Aí eu acredito que sim, que vem as dificuldades, para, né, já... Além da erraticidade, se não aprender alguma coisa. Vamos aí trazer um pouquinho para ver se ele aprende, se ele já está com a cabeça melhor para aprender. E assim, como Deus, né, nos conhece com a nossa própria visão e tudo, não tem erro. Não tem erro. Aí você olha para o mundo em que vivemos. O número de... Olha para a África, olhe para as periferias do Brasil, para o sertão do Brasil, olhe para as famílias aqui totalmente amarguradas, depressivas, com processos de Sim. violência, né? Como, por exemplo, tivemos o exemplo aí da Suzana, né? Sim. Com um histórico familiar complicadíssimo, num país onde materialmente você tem tudo, mas moralmente nem tanto. Então, se Deus é esse ser tão amoroso, tão perfeito e, além de tudo, além de justo, misericordioso, e tem essas pessoas nessas condições de sofrimento, imagine quem não são. Como assim, quem não são o quê? As pessoas que estão passando por essas experiências porque precisam, ninguém está ali. Sim. Passeio, ou porque Deus estava distraído. Sim. E assim, né? E nenhum é missionário, nenhum é, né? Alguns são, não vamos Não, generalizar. mas assim, quando você falou aí da Suzana, não, claro que tem alguns são, mas é possível de identificar, né? Pelo menos na minha visão é possível identificar. Mas assim, né, essas pessoas normais, né? Que estão passando por sérios problemas dentro de casa, né? Na própria ali. Mas aí é que tá, né? Aí vem também e o amor de Deus vem através de nós, né? De seres aqui que tocam o nosso coração de querer, de amor ao próximo, de querer amenizar a dor, de querer, né, dar um conforto. Pois é, para os outros que estão numa situação melhor, que podem oferecer conforto, para esses que estão numa situação muito difícil, para esses é o caráter da prova, né? Da prova. Sim. Olha, agora você tem condição, agora você está numa situação privilegiada, o que você vai fazer com isso? Aí você não faz bom uso, aí as coisas se invertem, né? Eu não sei, Carol, nada que eu estou falando aqui é certeza, são dúvidas. Mas assim, peraí, como assim se invertem? Não, fala que eu estou entendendo. Estou entendendo, mas não estou. Essa parte eu não entendi, não. Você vem numa vida cor-de-rosa, Sim. tudo para você deslanchar. Tomando o exemplo da flauta aí. Deram para você a melhor flauta, mas você não tocou uma nota com aquela flauta. Ou então tocou só para si, né? Ou tocou só para si. Mas a flauta era para encantar multidões e você não fez. Né? Isso daí é a parábola dos talentos, né? Total. Total, né? Total. E aquele que ficou com medo de perder o pouco que tinha, perde tudo. Deus seca a figueira, morre meu filho, vamos começar tudo de novo. Perde tudo, começa. É porque, assim, a gente tem a gente já viu que na nossa história aqui do nosso planeta, da nossa humanidade, tem que vir essas catástrofes
né, para a gente dar uma sacudida. No Brasil é mais lento, por quê? Porque a gente não precisou se reconstruir várias vezes como a Europa, né? Todas essas reconstruções que tivemos aqui na Europa, tudo foi de catástrofes. Não, meu filho, ó, tá aqui bomba e mais bomba para vocês, né? Agiliza bem, agiliza. E aí eu perdi o fio da meada, o que era mesmo? Mulher, porque eu acho que com certeza essas coisas não é minha, porque vem ver o pensamento depois. Vou beber mais café. Sim, qual era o fim da meada, mulher, que eu esqueci. Não, nossos mentores são campeões de paciência e indulgência. Eita, que forte, né? Eu também não sei, cara. Eu também já me perdi. A Cris, a mais central de todos, se perdeu. Mulher, te acha aí para mim me achar. Não, eu gostei muito da história do saco do sofrimento. Eu vou voltar um minutinho da Anete para a gente pegar de novo o início do saco do sofrimento, porque ali a compreensão veio, né? Volta lá. Vai o saco com o maior sofrimento. Vamos voltar um minutinho aqui. Vamos ver se é suficiente. Ih, tá sem som. Peraí. Aumenta um pouquinho aí, o teu tá no 22. Bota aí no 25, pelo amor de Deus. Peraí. É porque você fala alto, aí eu me deu baixo. Peraí. Desculpa. Sério? Nasceu pra fazer o mal? Uma coisa ruim, sem revisão, nunca vai... Então por que você guarda rancor? Para você ver. Satanás. Peraí, pulou tanto. Por que não pode? Se você bater, ficar de castigo. Mas é uma injustiça! Ele me bateu primeiro. Não. Deixa, olha só, você está vivo. Mas... Deixa eu falar. Após a internação, você vai. E ele olha e vê o quê? Então, criança. Mais ou menos assim? Então, você está com raiva de quê? E nisso, um espírito que era da equipe, tá? Eu voltei demais, perdão, gente. No YouTube é difícil, né? Tem razão. O dinheiro é fácil. Sim, mas o combinado, então, justiça é quando você tem o que merece. Merece. Tá? Então, se as coisas são justas, todo mundo tem o que merece, certo? Deus é justo? Você não disse que todo mundo tem o que merece? Olha a pergunta, nossa sociedade é justa? Mas a sociedade não é justa. Vamos lá. O problema, como eu noto sempre, é semântico, né? Então, a justiça é tudo azar. Você deu um azar na loteria e se deu um mal, é deprimido. Se desse sorte na loteria genética, você era uma pessoa ótima. Entendeu? E você tem que viver com a mão que você tirou do destino. E não há nada que você possa fazer a respeito. É isso? Então, a vida não é justa. Você tem que aceitar isso. Alguns vão se dar mal, outros vão se dar bem. E você tem que ficar feliz com a sorte que você ganhou. Não precisa ficar preocupando com os outros, não tem nada que você possa fazer. Entendeu? Você gosta de ficar caridade e coisa de botão. Vocês estão entendendo ou não? Muito bem. Então, nossa sociedade é justa ou não é justa? Gozo. É? Então, as suas relações sociais são justas ou não? Ai, gente, eu voltei demais. Como é que pode? Eu só botei um cliquezinho. Que horror. É simples. Vamos analisar a justiça, tá? As pessoas têm um equívoco muito ruim, amigo. Em relação à justiça. Justiça é a palavra que vem depois de merecimento. Ixi, nessa parte aí é boa. Tá bom daí, Cris. Tá. Uma coisa é o mérito. Tá? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui flautas. Qual a maneira mais justa de eu distribuir essas flautas?
pode ser sorteio, pode ser o mesmo chegar, pode ser entendeu? Tem várias possibilidades, tá? Porém, eu tenho algumas flautas que são melhores do que outras flautas. Eu tenho um monte de flauta, mas algumas são muito melhores do que as outras. Aí eu pergunto para vocês, né? Quem vocês acham que deve receber as melhores flautas? O melhor flautista. Essa é a maneira justa. Então, o melhor flautista deve receber a melhor flauta. Certo? Concordo, é isso mesmo. Tá certo. Por quê? Por que o melhor flautista deve receber a melhor flauta? Isso é consequência. Tá? Então, se ele receber a melhor flauta, vai tocar bem. Mas isso não acontecia antes. Então, isso não faz parte do mérito. Isso é o que vai acontecer depois. E você espera. Talvez ele não toque, ele morra, ele não toque nada. Pera ainda, ela... Tá sem som, Carol. O teu. É nessa parte aí que eu começo a me perder. Porque ela fala primeiro que... antes desse daí, ela diz que a justiça vem primeiro e depois vem o mérito. Aí... Não, ao contrário. O mérito vem primeiro, justiça depois, ela fala. Foi? Acho que sim. Eu escutei ao contrário. A justiça primeiro e depois o mérito. E depois... Completa teu raciocínio. Aí... Não, agora eu me perdi, Cris. Estou super perdida. Deixa eu focar, porque eu acho que ela fala que o merecimento vem primeiro. Pois eu escutei a justiça primeiro, depois o mérito. Não tem como. A justiça é aplicada de acordo com o mérito. Pois é, por isso que eu tô... Então volta aí, porque... Será que eu... Ela fala o mérito antes, eu acho. Vou voltar. Volta aí. Deixa eu ver se eu consigo achar. O ponto é tão difícil. Era só um tiquinho. Pois é, aquela hora eu voltei um tiquinho, voltei um monte. YouTube é complicado. O melhor flautista. Pode ser o mesmo chegar, pode ser entendeu? Tem várias possibilidades. Justiça é a palavra que vem depois de merecimento. Viu? Justiça é a palavra que vem depois de merecimento. Entendeu? Sim, então... entendi agora. Então, agora... Aí tem a parte da divisão das flautas. Que agora... Vala, Cris, então, meu justiça vem depois de merecimento. Aí tem um lance que eu fiquei também meio assim, foi quando ela disse da flauta. Mas agora, ai, mulher, por que eu sou assim? Mas veja, é sutil a diferença. Ela fala que, no meu entendimento, o melhor flautista merece a melhor flauta porque ele vai tirar melhor proveito da flauta. Então, eu coloco, e todo mundo na plateia dela colocou, no merecimento do flautista. Porque ele tem a opção de tirar proveito melhor da melhor flauta. Fazer ela render o que ela pode render. Só que esse raciocínio é errado. Você tem que olhar para a flauta. É a flauta que determina para quem ela vai. Qual a finalidade da flauta? Ser tocada lindamente. Aí ela vai para o melhor flautista. Mas só que aí ela diz que o flautista, tipo, né, o flautista, a pessoa que merece a melhor flauta, tem esse merecimento antes da flauta. É isso que eu não entendi. Eu não entendi a colocação dela também. Eu acho que ela não precisava complicar desse jeito. Mas... Tá bom, vamos continuar aí, cara. Ela diz assim que o melhor flautista pode receber a flauta e não tocá-la. Mas isso não muda o fato de que a melhor flauta deve ir para ele. Eu acho que esse é o ponto. Eu não sei. E não interessa o que ele vai fazer ou não, mas vai para ele. É isso, Carol. É isso. O flautista tem o livre-arbítrio dele. A flauta vai para ele porque existe ali a potencialidade da flauta render o máximo que pode na mão dele. Mas não sabe se ele vai tocar ou não. Sim. Por isso que não é ele quem decide. Quem decide é a flauta, que vai para aquele que tem condição de fazer melhor uso. Mas Deus
não vai obrigar o melhor flautista a tocar a flauta todo o tempo. Mas vai para ele, Sim, tá ali, para ele tocar. O uso que ele vai fazer é a responsabilidade dele e ele vai responder por como ele usou este talento que foi dado, né, a flauta. Mas sim, pela finalidade da boa flauta, não tem outra pessoa para ir a não ser para o melhor flautista. É isso. sim. Uhum. Tá. Não é a pessoa que determina, é a finalidade da coisa que vai para quem tem mais condição. Sim. Por Entendi. isso, olha, ai, senhora, obrigada. Vai, mulher que fala. Por isso. Ai, já tô perdendo. Não perde, não. Acha, vai. E foi embora. Não, a questão do sofrimento. A questão do sofrimento. Por que não vem para certas pessoas e vem para outras? Ai, veio num relâmpago e fugiu. Ai, Carol. Porque vai saber, Porque vai. Deus não sabe o que a pessoa vai fazer com aquele sofrimento, mas o sofrimento Sim, vai para quem tem a potencialidade de tirar bem proveito dele. Por que sim. algumas pessoas não recebem? Porque não teriam potencial para tirar bem proveito dele. Será que era esse o raciocínio? Não, mas esse raciocínio é o que a gente está raciocinando, é isso. Mas aí tinha ainda esse pulo do gato aí. Mas era quase, Cris, quase. Oi, filho. Sabe, volta, eu vou voltar. Vou deixar ela tocando aqui, tá? Deixa, que sabe também, até meu juízo se encaixa aí. Do mérito. Tá? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui flautas. Eu tenho flautas. Qual a maneira mais justa de eu distribuir essas flautas? Pode ser sorteio, pode ser o mesmo chegar, pode ser sorteio. Entendeu? Tem várias possibilidades. Tá? Porém, eu tenho algumas flautas que são melhores do que outras flautas. Eu tenho um monte de flauta, mas algumas são muito melhores do que as outras. Aí eu pergunto para vocês, né? Quem vocês acham que deve receber as melhores flautas? O melhor flautista. Essa é a maneira justa. Então, o melhor flautista deve receber a melhor flauta. Certo? Concordo com isso, né? Tá certo. Por quê? Por que o melhor flautista deve receber a melhor flauta? Isso é consequência. Tá? Então, se ele receber a melhor flauta, tocar bem. Mas isso não acontecia antes. Então, isso não faz parte do mérito. Isso é o que vai acontecer depois. E você espera. Talvez ele não toque, ele morra e não toque nada. Talvez ele toque só para ele, você não vai se aproveitar. Então, isso aí é imaginação. Eu quero saber... Gente, peraí, ainda pausa. Entendi. Entendi assim, que a flauta chegou, pelo que eu entendi aqui, para não, eu não consigo colocar em palavras, espera. Ela falou que antes isso não acontecia porque o melhor flautista ainda não estava preparado para receber a melhor flauta. Não. Mas naquele momento, porque ela falou que antes isso não acontecia porque ele não tinha isso. Não. Antes não acontecia assim. A Ah, flauta não foi porque ele toca melhor, porque ele não tocou ainda. Ele não tá com a flauta ainda. A flauta vai porque ela é feita para ser tocada bem. Por isso que vai para ele. sim, Mas não interessa se ele vai tocar ou não. Entendeu? Não se sabe se ele vai tocar ou não. Sabe-se que ele é bom. sim. Mas não se sabe. Ele pode pegar a flauta e não tocar mais. Ah, cansei, não quero mais. Ou então, não, sim. Tô ótimo, quero tocar Ou não piano. tocar bem, embora seja o melhor flautista. Não, sabe-se que ele toca muito bem. Mas só porque ele ganhou a flauta e ele toca muito bem, é certeza que ele vai tocar para as multidões? Sim. Não é certeza. Não é certeza. Deus respeita o livre-arbítrio. A flauta vai para ele porque a flauta merece pertencer a alguém que toca bem. Mas se vai ser tocado ou não, depende dele. Sim. Ele tem condição de tocar maravilhosamente, mas só se ele quiser. Uhum. Por isso que não é o fato dele tocar que merece a flauta, porque não se sabe se ele vai tocar. Sim. E quando ela diz isso não aconteceu ainda, é porque no momento que a flauta vai ser entregue,
Ele já tocou a flauta? Aquela flauta, não. Não recebeu ainda. Sim. Por quê? Menina. Então, aí, as coisas, por exemplo, né, as coisas boas que acontecem que estão para vir para a gente, a gente tem um merecimento, mas a gente não, pode ser que a gente não faça bom uso. Ou então extraia o melhor daquilo que está por vir. Que isso daí é o normal, né? É a realidade de muitas vezes de coisas boas que acontecem que a gente fica assim. Por exemplo, né, que quando a gente... Menina, em relação ao dinheiro... Menina, naquele tempo eu tinha tanto dinheiro e nem fiz essas coisas todas. Aí agora, com pouco dinheiro, estou fazendo muito. Sei lá, não sei. Vamos, agora tá ficando mais claro. Ô, net difícil. E essa maneira certa de dividir as coisas. Não. Saber usar é consequência. Você só pensa nisso depois de eu apresentar a flauta. Então, quando eu olho para a flauta, eu já sei, tá, o valor. O que é que define o mérito? Não é o receptor, é a coisa. Então, sabe por que o melhor flautista deve receber a melhor flauta? Porque é para isso que as flautas servem. As flautas servem para ser tocadas, não é isso? Então, é a coisa que define o merecimento. Então, se a flauta serve para ser tocada, logo, em consequência, quem toca bem deve ficar com a melhor flauta. Então, é o objeto que define o mérito e não o merecedor. O merecedor que está tendo a recompensa. Foi? Entenderam isso? Isso é Aristóteles. Então, vamos pegar outra coisa para distribuir. Eu tenho aqui um saco cheio de sofrimento. Quem vocês acham que deve receber o melhor sofrimento? Qual a maneira justa de eu dividir esse sofrimento terrível? Quem vocês acham que merece o melhor? Bom, não sei. Para eu saber, eu tenho que saber primeiro para que serve o sofrimento. Sabendo para que serve o sofrimento, aí eu vou saber quem merece mais. Para que serve o sofrimento? O sofrimento serve para ensinar alguma coisa, é isso? Bom, beleza, então eu já sei quem merece. Quem merece o maior sofrimento? Aquele que precisa aprender mais. Beleza. Então, cada um tem o que precisa, o que merece. Logo, a nossa sociedade está melhorando ou piorando? Muito piorando. O racismo aumentou, o machismo aumentou, a violência aumentou, o assassinato aumentou, a ignorância aumentou, tudo aumentou. Então, onde vocês estão tirando isso? Em 1950, tinha menos analfabetos do que em 2017. Não. Tinha mais? Muito mais? Então, o analfabetismo diminuiu. O trabalho infantil em 1950 ainda existia, só começou agora. Não. Sempre existiu, mas piorou muito. Não, piorou muito. O machismo, por exemplo, hoje em dia, o machismo é terrível. Mulheres não podem trabalhar fora, mulheres não têm direito ao divórcio, mulher não tem direito à herança. E em 1930, realmente a mulher é totalmente emancipada, não é? Não? Não piorou muito o machismo? Os homens são cada vez piores? Não. Você já não pode bater na mulher quando quiser. Então, piorou. Não, melhorou. Bom, o machismo melhorou. O racismo piorou muito. O racismo foi. Você vê um negro namorando uma branca, ele vai morrer. Não? Como não? Está melhorando? O racismo diminuiu? Os negros podem entrar em qualquer porta. Ainda não. E se você fizer isso e alguém ver, o que acontece? Se você fizer isso e alguém ver, o que acontece? Vamos lá. Você está dizendo que negro não pode entrar em qualquer porta. Se alguém ver você fazer isso, o que acontece? Não, você não pode entrar por aqui.
Por quê? Porque você é negro. O que acontece com você? Isso! Olha que legal! Não é bacana você ser preso? Se fosse em 1930, o que ia acontecer? Como é que já se viu o cara tentando entrar por essa porta? Que aberração é essa? Não era assim que ia acontecer? E hoje você vai pra cadeia. Sério. Então você pode até ser racista, mas não pode abrir a boca e falar, certo? Que bom, né? Então melhorou? Melhorou. Então, melhorou a educação, a violência aumentou muito. É muito mais assassinato hoje que tinha no ano 1000. Não? Tem razão. Por exemplo, no ano 1000, era um assassinato a cada 400 pessoas. Então, aqui, mesmo em Bagdá, não é tanto. Então, piorou ou melhorou? Nossa sociedade está evoluindo? Está melhorando? Em todos os sentidos? Todos os sentidos. E aí, aqueles que duvidaram, devem ter pulado o capítulo Lei do Progresso. Lembra desse capítulo? O que é a Lei do Progresso? Nós estamos sempre... A gente não volta, volta. Então, se piorou, está errado esse livro. Não sei se vocês continuam lendo essa coisa. Então, se nós estamos evoluindo, significa que a gente está aprendendo? Então, a sociedade está cumprindo a sua finalidade de educar você e fazê-lo espiritualmente melhor? Você está tendo exatamente o que merece? Certinho para crescer? Exatamente. Então, vamos entender isso. Se Deus é justo e cada um tem o que merece, e o sofrimento tem como finalidade o aprendizado, não quero mais sobre ele. É simples, aprender. Como assim? Tem duas maneiras de mudar. Ou você aprende, ou cansa de sofrer. Qual que você escolhe? Então, Eita, isso daí é uma lapada na cara. Não é? Eu não estava entendendo, na verdade. Por que você falou isso? Porque é justamente o propósito também que eu faço comigo mesmo. De que, qual a finalidade do sofrimento? Né? Trazer o aprendizado. E esse... então, se você aprende antes mesmo da vida, ou como é que se diz? Se você aprende, não tem finalidade da vida trazer para você aprender sobre isso. Entendeu? Entendeu, né? Ela fala assim, ou aprende ou cansa de sofrer. Então, a pessoa que não vê que o sofrimento veio para aprender e fica ali, ela vai sofrer mais, porque vai chegar até o ponto que ela não aguenta mais, daí ela vai... Mas ela tem a opção de parar de sofrer nos primeiros 5 minutos. Isso. E isso daí era o que a gente estava conversando sobre as guerras, né? De que... né, justamente, que parece que a gente tem, a gente tinha, né, porque não precisa, eu já estou vendo mudanças em relação a isso, que não precisa mais chegar ao fundo do poço, a catástrofe, né, em níveis mais profundos, né, para nos melhorarmos. Então, é isso, a finalidade do sofrimento em relação a isso não existiria mais, não teria mais precisão para você passar por aquilo, né? Uhum. Isso aí já a Joana já falou para a gente várias vezes, numa leitura aí que eu já nem lembro qual era a leitura. Pois é, e pegando o gancho com essa mulher que eu tô apaixonada nela, ela diz, você só vai fazer essas perguntas, é verdade? Como eu seria se eu não acreditasse, essas coisas todas, se tá doendo, entendeu? Você não precisa fazer isso se não quiser, vai continuar doendo, mas se você tá com uma dor, algo que está te incomodando, alguém te fez alguma coisa que está doendo, faça essas perguntas que você vai achar um caminho de diminuir essa dor, ou seja, aprender algo. Sim. Né? Então, você pode parar o sofrimento nos primeiros 5 minutos ou levar 50 anos. É isso que ela fala. Sim. Ou aprende ou cansa de sofrer. Então, o sofrimento vai ficar ali até quando aprender ou quando cansar de sofrer, porque daí vai buscar um aprendizado. Eu não aguento mais, Senhor. Muda, né? A pessoa surta. Veja a irmã da Simone, surtou, saiu pra rua. Né? Ela cansou de sofrer na minha concepção. Só que ela se botou numa situação de ainda mais sofrimento. Mas foi uma ruptura que nós estamos rezando para isso, né? Que sirva para ela
do aprendizado que ela precisa para começar de novo. Mas eu vejo quando a pessoa aí fica assim num desespero, o sofrimento está aumentando o fogo ali, né? E a pessoa já está se mexendo. Sim, sim. E assim, é uma coisa que eu acho que impede também muito da gente exagerar, o que agora me veio na cabeça é que se a gente ter a consciência que tanto para o bem como para o mal, qualquer das nossas atitudes geram consequências que estão além da nossa visão, né? E isso daí já é um obstáculo bem concreto, né? De que vou diminuir esse meu exagero, porque pode ter proporções que eu ainda não vejo, não tenho noção. Né? Então, mas a gente gosta de um drama. Gostava. Não gosto. Gostava. Esses dramas já não. E assim, e entre esse conflito também, né, de que você. Porque é a briga do novo contra o velho, né? E fica nesse drama. Ai, Carolina, para com isso. Isso daí não te pertence mais. Sai disso aí. Para. Aí eu fico direto cortando aqui, ó, os pensamentos. Sai daqui, sai daqui. Cancela. Mas é um. E é isso, né? E é isso. Então, essa importância da compreensão do merecimento aí. Eu acho que tudo deve ser interpretado. Para mim, eu interpreto tudo de uma maneira mais leve, né? Se o sofrimento está vindo, eu tenho que aprender. Então, vamos aprender logo, né? Com a pessoa que tem pressa, quer tudo lá para já amanhã. Então, o que é para me aprender? É isso? Vixe, mas bora. Carolina, agiliza. Vamos aprender logo. Ou então eu já estou querendo anteceder, mulher. Já tô, essa a minha importância de pegar esse negócio da reforma íntima. Porque eu já caiu a ficha. Carolina, se não vai ser por bem, vai ser por mal. Não é por mal. Então, aprende logo bem, para não precisar desse drama na tua vida. E é isso que eu estou tentando fazer. De aprender, já ter logo o aprendizado. No começo, né, a gente renuncia um pouco. Ai, não sei o quê, né? A gente fica meio aquela criança mimada. Não quero. Mas aí depois, ó, eu me boto no meu lugar e digo, não, meu filho, não quero mais isso para mim, não quero passar isso pela segunda vez, não. Já basta, já estou aprendendo. Então, como evitar? O que tem para aprender? E é engraçado que eu fiz isso quando eu tinha 15 anos, estava sofrendo pelo meu primeiro namoradinho. Eu fiz essas reflexões, tá? Acredito. Ficando pensando, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz de errado para acabar assim? E aí eu fiquei nisso, minha filha, nessa reforma íntima de autoconhecimento, durou quase 3 anos. Uau. Quase 3 anos, eu só nisso. E é engraçado. Aí eu acho que depois disso eu dei, né, minha filha, não quero mais isso para mim, não. Não preciso demorar tanto, 3 anos para... Mas como era coisas que mexia com coisas profundas, né? Não é de uma hora para outra. Mas o importante é o aprendizado. Né? Para não... Então é isso. Mas, gente, a gente já passou, foi me dar a hora, né? Essa Anete, agora que ela ficou boa, não foi? Mas essa palestra agora tá... Ai, deixa eu só falar uma coisa. Tá vindo o Fala. sol na minha planta. Sol. Sim. Ai, que beleza. Então, bom, Tá. paramos por aqui? Paramos, que é bom que a gente fica... Tem muita coisa aí. Eu acho que eu ainda vou assistir de novo essa parte dela. Porque eu quero que caia a ficha. Parece que a ficha está entalada, sabe? Não desceu totalmente. Então, acho que eu vou assistir de novo. Então tá. Beleza. Então, Kézia quer falar alguma coisa? Então, nem toca música hoje também, né? Fica para quando a gente encerrar esse assunto. Mas aí é bom a gente... O pensamento veio agora, mas já saiu, menina. O pensamento não. Vamos tentar fazer o resumo do de hoje. O resumo é que a gente... se os sofrimentos que estamos passando,
não é para se demorar em lamentação, né? Quer se lamentar, vai ficar recebendo esse problema aí até aprender, né? E então a gente tem que ver como um aprendizado. Mas aí o que entra aí o lance da fé, né? Porque aí o tema principal é, né, a fé com a razão. Eu acho que quando se tem a compreensão do que a gente está passando, é, é muito. O que a gente está passando é necessário para algo que temos que aprender, eu acho que traz uma atividade, um movimento de não parar, sabe? Mesmo sem fé. Mas a gente sabe assim, eu estou vendo que no momento eu estou muito estagnada em relação a isso. Menina, de novo. Mulher, de vez em quando eu encontro uns cabelos compridos, louro, aqui em casa. E aqui em casa não tem ninguém de cabelo comprido e louro. E nem assim minha sogra, nem sabe. Aí eu, gente, meu Deus, de quem é esse cabelo? E eu sei que não é da nossa mentora, porque da mentora ela é tipo um ruivo que eu vi, né? Uhum. E, sim, mas aí, assim, recapitulando aí, Cris, recapitula, que eu já me perdi no cabelo. Não, para mim, o que eu vou ficar cristalizada a semana toda é essa história do saco de sofrimento para quem vai e também o saco de saúde física para quem vai. Para a pessoa que sabe fazer melhor uso dela. É, Mas aí, teoria, mas não se sabe se vai sim, fazer uso ou não. Mas vai para ela. sim, pois é, sim, aqui tem capacidade. É. E quais são as coisas que veio pra gente, Então, é Cris? isso que eu estou pensando, exato. A saúde física veio em abundância, graças a Deus. Inteligência também, bem, Amor né? de mãe veio em abundância. De pai não, mas de Sim, mãe veio. sim. Boas amizades desde pequena veio. Ixi, veio muito amor, né? Aí pra você. É, gente, eu fui amada em abundância pela minha mãe, pela minha Sim, tia-avó, pela minha avó. 3 pessoas que sim, morriam por mim. Eu tenho um sim, marido que é super amoroso. 4. sim, Na mesma encarnação, quando que tem tanta gente que vem tão... sim. Dá um desprovida de amor, né? É. Aí pergunto, por que que eu ganhei esse saco de gente amorosa? Sim. Porque, em teoria, se veio para Ah, a minha mãozinha, é porque eu tenho condição de fazer bom uso desse amor, ser amorosa para com os outros. E, no entanto, sou? Aí é uma coisa e, que tem que me fazer. E aí é para sim. cada um, mas estou fazendo bom uso da saúde física. E de peguem aí os talentos de vocês. Carol, do seu alto astral. Tá fazendo bom uso do seu alto astral? Mulher, eu acredito que sim. Que eu procuro. Mas só que acredito que sim. Veja, eu não estou querendo Que uma tô. resposta, eu estou te propondo uma reflexão, Aham, sim. né? Mas aí, pois é, esse é só um talento, mas aí também tem esse negócio de que o sofrimento, o que foi que eu li? Peraí, né? Eu não sei se é o sofrimento ou o que vem para, eu acho que é isso, o sofrimento. Ah, o contato eu não sei se tem a ver, mas tem, né? Porque eu tô lembrando. O contato com a vida social é para nos despertar sentimentos ou habilidades adormecidas. Então, tem ainda talentos nossos que só na sociedade que nós descobrimos. Então, e aí eu acredito que também o sofrimento, pelo menos assim, os que eu passei, fez despertar em mim essas habilidades, esses talentos que tenho, né? Então também o sofrimento eu acho que também serve para isso, né? Mas é que eu estou pensando quais são outras habilidades que eu recebi que eu ainda não estou me utilizando, não estou fazendo uso da flauta, sabe? Isso. Essa é a reflexão para nós. Sim, não é?
E aí eu fico pensando que é na vida social que a gente começa a descobrir esses talentos que temos. Que não é pra gente. E esse é o ruim, porque aqui na Finlândia a gente acaba se isolando muito, a gente fica muito consigo mesma. E aí eu vejo que. E eu sou assim, quando não estou em atividade, eu estou dizendo, em contato com outras pessoas, eu me sinto inativa, sabe? Embora eu esteja eu com meus pensamentos e tudo. Mas aí eu fico aqui pensando, por que tu falou aí do amor, né? Que tu recebeu. E eu, sempre que eu já mudei 2 vezes de lugar. O Brasil eu era muito solta, era muito, sabe, agilizada. Gente, eu agilizava tudo, Cris. Tudo assim, tudo que eu queria, eu conseguia, sabe? E assim, mas os meus querer não era coisa grande, era ir para uma festa de graça, alguma coisa assim do tipo, né? Claro, porque eu morava até os 19, 20 anos no Brasil. Então, então era estar trabalhando naquela empresa, aquela empresa eu quero, sabe? Essa coisa assim. E aí, eu acho que por conta de eu ser animada e sabe, falar muito, eu conseguia levar as pessoas na minha conversa. E aí fui para Helsinki e comecei a fazer a mesma coisa, levar o pessoal na minha conversa. E assim, embora com a dificuldade do finlandês, porque o finlandês eu acho que veio para mim para isso, dificultar o meu falatório para as pessoas não caírem tanto na minha lábia. E aí em Helsinki já estava acontecendo a mesma coisa do Brasil. Aí me tiraram de lá, me trouxeram para cá, onde não tem ninguém. Não tem ninguém, Cris. Um cristão para me confessar não tem. Só os velhinhos, mulher. Olha que reflexão boa. Tem aí... mas era justamente porque era para mim entrar mais para si, porque tem coisas que eu tenho que fazer aqui, e se eu continuasse me perdendo na matéria, porque assim, ao mesmo tempo que eu estava vivendo, estava ativa e tudo, tinha aquele vazio, sabe? Que assim, tem aquele vazio que eu tentava preencher com o espiritismo, mas não tinha ainda em Helsinki. E era uma vez perdida que o PECA organizava alguma coisa lá em Helsinki. E aí, quando eu fui ver, menina, os meus amigos começaram a se mudar, não ficaram mais em Helsinki e tudo mais. E aí eu vim para cá. E aqui é que começou realmente a transformação da reforma íntima, né? E a minha interpretação de mim mesma. Mas ainda eu fico perguntando, o que queres de mim, né? Porque eu tô aqui e assim, não, mesmo com essas coisas todas, com essas mudanças de vida e tudo, esse isolamento, eu não me abato, não. E mesmo não tendo o estilo de vida que eu quero ter e que eu sonho para mim e que eu tenho no Brasil. Toda vez que eu vou para o Brasil, as primeiras semanas eu fico, gente, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Podendo estar agilizando tanta coisa na minha vida, sabe? E aqui tem vários empecilhos, mas tem alguma coisa que eu ainda não sei qual é a resposta. Mas essas são as minhas reflexões que eu já faço comigo mesma, sabe? Por que eu tô aqui tão distante de tudo que eu posso... Mas aí a gente agradece, né? Porque se eu estivesse lá no Brasil, eu tava perdido. Helsinki também. Que e eu acho que assim, e é engraçado porque no Brasil eu sou uma pessoa normal, né? Só que fala demais, é simpática e tudo. Mas aqui ainda tem um agravante da beleza, sabe? Da beleza, assim, que eu digo, do diferente, do ser aberta, sabe? Ainda tem isso. Ai, ela é super legal comigo, fala, conversa, toca e chamo de melhor amiga. Ai, amiga, vem pra cá. Com as finlandesas, eu fico catando elas
Mulher, vamos fazer alguma coisa. Então, tem ainda coisas que eles enaltecem, sabe? Então, Então, aí é que tá, sabe? Também, e isso, eu acho que se eu fosse uma pessoa muito vaidosa, seria ainda mais difícil. Ainda bem que a minha vaidade não é uma vaidade de outras coisas. Não é assim de coisa. Isso daí já pensei também em relação à vaidade, porque aqui o cabelo chama muita atenção. E aí eu fiquei, gente, se eu ficasse careca, e aí? Mas aí o que eu fiz para me testar? Fui várias vezes para os cantos de cabelo preso, sabe? Para balada de cabelo preso. E aí eu vi que realmente o pessoal gosta da conversa, porque eu pensava, o cabelo chama muita atenção. Mas aí eu vi que eu mesmo de cabelo preso, eu converso demais, sabe? Fico querendo ser amiga de todo mundo, querendo conhecer todo mundo, mulher bebo. A menina Carol, pelo amor de Deus, mulher, eu morro de embriagado. Vai lá com a mulher, tô aprendendo. Me mata de vergonha essa Carolina. Mulher, para. E o bebo conversando em espanhol e tudo. E a mulher deixa os bebos. Sabe? É isso. Então, eu percebi que a minha habilidade não era os cachos, e sim a conversa. E é engraçado que nem assim finlandês não fica limitado. Embora eu tenha, né, o orgulho, né, dizendo, tu tá falando errado e tudo mais. Mas eu não tô nem vendo, sabe, o orgulho. Aí tem vezes, né, que ressalta, outras não. Mas é isso, essas reflexões aí da gente, né? Vamos pegar a ideia dos sacos de coisas que a gente recebeu em abundância quando encarnou. Sim. Né? Lição de casa semanal para mim, para a Kézia, para você e para todos que assistirem. Saco de que você ganhou e que uso você está fazendo dele, né? Recebeu uma flauta, tá tocando. E eu imagino quanto mais você está usando aquele saco que você ganhou, mais você se sente bem consigo mesmo. Sim. E vamos olhar para os sacos ruins que ganhamos também e que hoje estamos fazendo deles, que também vieram para pessoas. E como não faz nada de ruim, veio para produzir um bem em você. Então, fica aí a reflexão para nós. Beleza? Beijos, então. Kézia não quer dizer nada, Kézia? Está ocupada. Então, eu vou encerrar a gravação, fazer um agradecimento rápido à espiritualidade que nos inspirou a fazer esse estudo com as palestras, nos inspirou assuntos satélites que aumentam a compreensão e amplificam a discussão, o que é bom. Agradecemos o acompanhamento, rogamos proteção, que sabemos que temos, mas que a gente saiba conectar com a proteção disponível a nós. E que tenhamos uma boa semana, produtiva e feliz, que com reflexões iluminativas. Assim seja. Então, vou parar. Que assim seja.